A década de 60 foi uma das mais marcantes na história do futebol português. Uma geração dourada surgiu e colocou Portugal no mapa no futebol mundial, culminando no inesquecível terceiro lugar no Mundial em Inglaterra. No panorama nacional, o Benfica dominou, brilhando também a nível internacional com 5 finais da Taça dos Campeões Europeus, não esquecendo também a Taça das Taças conquistada pelo Sporting em 64. Neste vídeo, vamos recordar os 10 maiores jogadores portugueses dessa década mágica, homens que encantaram com o seu talento e deixaram um legado eterno no desporto rei em Portugal. Sem mais demoras, segue-se Top 10 jogadores portugueses dos anos 60. Número 10, José Torres. Conhecido como o Bom Gigante, José Torres destacou-se pelo seu porte físico e capacidade goleadora. Jogou sobretudo no Benfica, onde foi uma figura central da equipa durante grande parte da década de 60. Com a sua presença na área, era uma ameaça constante para as defesas adversárias. Para além do seu desempenho a nível de clubes, Torres teve um papel importante na seleção nacional. No Mundial de 66, a sua dimensão física, capacidade goleadora, postura digna e desportiva também lhe granjeou muito respeito fora das 4 linhas. Apesar de muitas vezes ofuscado por outras estrelas da época, Torres foi sempre um avançado fiável, com um faro de golo apurado e uma entrega exemplar. A sua influência ofensiva e o seu profissionalismo acabam por merecer um lugar neste top 10. Número 9, Fernando Peres. Fernando Peres foi um avançado talentoso com técnica refinada e visão de jogo. Representou o Belenenses e mais tarde o Sporting, onde se tornou uma peça importante das aulas leoninas. Era rápido, driblador e tinha um bom remate de média distância. Peres destacou-se pela sua inteligência em campo e pela forma como desequilibrava defesas adversárias. Um verdadeiro artista da bola com um toque subtil e capacidade para criar oportunidades do nada, a sua carreira na seleção foi mais curta do que a dos outros nesta lista, mas o seu impacto no futebol nacional, especialmente ao serviço dos Leões, foi inegável. Participou ativamente na conquista de campeonatos nacionais contra um Benfica que parecia imparável e na afirmação do clube verde e branco durante a década. Número 8, Jaime Graça. Jaime Graça foi um médio elegante e cerebral, pioneiro daquilo que hoje chamam box-to-box, que brilhou ao serviço do Vitória de Setúbal e depois do Benfica. No meio-campo, era um verdadeiro maestro, pautando o ritmo de jogo com grande qualidade técnica e inteligência tática. Foi titular na seleção portuguesa durante o Mundial de 66, contribuindo para o sucesso histórico da equipa das Quinas. O seu entendimento com os colegas encarnados, como Coluna e Simões, era notável, e o seu posicionamento em campo fazia dele uma peça essencial para o equilíbrio da equipa. Além do talento com a bola nos pés, Jaime Graça era também um jogador respeitado pela sua personalidade humilde e o seu espírito de equipa. Número 7, José Augusto. José Augusto foi um dos extremos mais eletrizantes da sua geração. Com a camisola do Benfica, foi figura de destaque em múltiplas conquistas nacionais e internacionais, incluindo a histórica conquista de 2 taças dos campeões europeus. Na seleção, foi um dos pilares da campanha dos magriços, com prestações marcantes e golos importantes. A sua velocidade, capacidade de cruzamento e presença constante no ataque faziam dele um pesadelo para os laterais adversários. Era um jogador comprometido, com uma ética de trabalho irrepreensível e uma paixão pelo jogo evidente em cada lance. Com 8 campeonatos e 3 taças de Portugal, o seu impacto na história do futebol português é verdadeiramente inegável. Número 6, Germano. Germano foi um dos melhores, mas mais esquecidos defesas centrais da história do futebol em Portugal. Jogou grande parte da sua carreira no Benfica, onde foi figura determinante durante os anos dourados do Clube da Luz, conquistando vários troféus nacionais e internacionais. Era um defesa com classe, combinava robustez física com uma leitura de jogo excepcional. Sabia sair a jogar com qualidade e era dominante no jogo aéreo. E as suas exibições magníficas nas grandes finais de 61 e 62 ficaram para a história. Na seleção foi presença habitual durante a década de 60, onde a sua experiência e liderança foram fundamentais. Germano era respeitado por colegas e adversários, e a sua carreira sólida e exemplar garante-lhe um merecido lugar neste ranking. Número 5, Hilário. Hilário foi um defesa esquerdo incansável, que fez toda a sua carreira no Sporting. Com mais de 400 jogos pelos Leões, tornou-se um símbolo da história do clube e num dos melhores defesas laterais da Europa na sua geração. Dotado de uma resistência física notável, Hilário subia e descia ao flanco com grande regularidade, sendo eficaz tanto a defender como a apoiar o ataque. O seu posicionamento e força física destacavam-no dos restantes defesas laterais da época. Na seleção nacional foi um dos poucos titulares indiscutíveis vindos do Sporting no Mundial de 66, reforçando o seu estatuto de jogador de classe mundial. A longevidade e consistência de Hilário, ao mais alto nível, justificam plenamente a sua presença no top 5 de uma década dominada pelo seu clube rival. Número 4, José Águas. José Águas foi um grande goleador do Benfica nos anos 50 e 60, sendo o capitão que levantou as 2 únicas taças europeias de futebol na história do clube engarnado, em 1961 e 1962. Era conhecido como um avançado letal, com um faro de golo e excelente sentido de posicionamento. Águas tinha uma capacidade especial para aparecer
no sítio certo, à hora certa. O seu jogo aéreo era de qualidade mundial e, com grande instinto matador, marcou mais de 370 golos ao longo da sua carreira, quase todos ao serviço dos encarnados. Apesar de se retirar em 1963, o impacto de José Águas ainda se sentia fortemente na década de 60, com a herança que deixou no seu clube e no futebol português. Águas será sempre lembrado como uma eterna lenda do Sport Lisboa e Benfica. Número 3. António Simões. António Simões foi um dos extremos mais brilhantes que Portugal já produziu. Com apenas 18 anos já era titular no Benfica e tornou-se o mais jovem vencedor da história da Taça dos Campeões Europeus. Fez uma carreira de enorme sucesso, ganhando títulos nacionais e internacionais. No Mundial de 1966 foi uma das peças mais fundamentais e exuberantes da seleção, com exibições de alto nível e combinações constantes com os colegas encarnados no ataque. A sua velocidade, técnica e visão de jogo permitiu-lhe desequilibrar qualquer defesa na Europa. Simões foi um dos símbolos dourados de uma geração que colocou Portugal no topo mundial. A sua entrega e talento fazem dele um nome icónico e incontornável na história do futebol português. Número 2. Mário Coluna. Mário Coluna, mais conhecido como o Monstro Sagrado, foi o coração do meio-campo do Benfica e da seleção nacional durante a década de 60. Combinava técnica, força, inteligência e liderança como poucos jogadores na história de Portugal. Foi ele quem marcou o primeiro gol do Benfica na final da Taça dos Campeões Europeus de 1961, sendo a personalidade marcante desse encontro. Coluna manteve-se como figura central do Clube da Luz durante mais de uma década. Era o verdadeiro patrão em campo, distribuindo o jogo com classe e impondo respeito com a sua presença como nenhum outro jogador da sua geração. Na seleção foi o grande capitão e teve um papel determinante no sucesso da equipa das Quinas. A sua influência dentro e fora de campo é inquestionável e muitos consideram-no o melhor médio português de todos os tempos. Menções honrosas. Para além destes gigantes, houve muitos outros jogadores portugueses que marcaram a década de 60 com desempenhos notáveis. Custódio Pinto foi um médio de grande qualidade, deixando a sua marca tanto no Futebol Clube do Porto como na seleção. João Moraes foi o autor de um dos golos mais famosos da história do Sporting, na final da Taça das Taças de 64, mostrando sempre raça e entrega ao jogo. Américo, José Pereira, Vítor Damas e especialmente Costa Pereira foram guardiões de grande nível, com reflexos apurados e presença imponente na baliza. Outros grandes jogadores foram ainda Figueiredo, José Carlos, Cavém, Mário Lino, Alberto Festa, Pedras, Manuel Duarte, Lourenço e Rui Rodrigues. Nomes que contribuíram para elevar o nível do futebol português na época e, apesar de estarem fora do top 10, não podem deixar de ser recordados. Número 1. Eusébio. Não podia mesmo ser de outra maneira. Eusébio da Silva Ferreira é, sem qualquer sombra de dúvidas, não só o maior jogador português da década de 60, mas também um dos maiores de sempre. Nascido em Moçambique, chegou ao Benfica em 1960 e revolucionou o futebol nacional, sendo o único jogador a chegar a níveis estratosféricos a jogar por uma equipa portuguesa. Os seus feitos são demais para ser resumidos. Uma bola de ouro, 2 botas de ouro, um bicampeonato europeu, fizeram dele o melhor jogador da Liga e da nação durante várias décadas. Foi o melhor marcador do Mundial de 1966, com 9 golos, e o líder espiritual da seleção das Quinas, que chegou ao 3º lugar no torneio. O seu remate potente, velocidade estonteante e carisma tornaram Eusébio numa figura de dimensão mundial. Mais do que um jogador, o rei Eusébio foi um símbolo do Benfica, Portugal e do talento africano no futebol europeu. O seu legado permanece vivo até hoje, ocupando com toda a justiça o primeiro lugar desta lista. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.